Olá, muito boa tarde. RGO Esporte no ar nessa segunda-feira, dia 20 de outubro de 2014. E hoje é repleto de informações sobre o Campeonato Brasileiro. O Corinthians venceu o clássico eletrizante entre Santos e Palmeiras. A vitória do São Paulo que coloca na segunda colocação do Campeonato Brasileiro. Mas falaremos sobre o jogo do Molico Osasco, que começa a disputa das quartas de final do Campeonato Paulista Feminino de Vôlei. Falaremos também sobre o Campeonato Interligas da Federação Paulista, onde Osasco deu uma tropeçadinha, mas conseguiu a classificação. E hoje recebendo aqui mais uma vez o professor de Karatê Kento Ryukai. Eu fiquei treinando em casa para falar o nome desse aqui. Luciano Ferreira, seja muito bem-vindo, professor Luciano. Muito obrigado. Boa tarde. Falar também sobre o campeonato que ele está organizando aqui, o terceiro Campeonato Brasileiro Karatê Kento Ryukai. É isso, professor? Tá certinho, Kento Ryukai. Eu fiquei treinando isso aí, viu? Da última vez aqui eu fiquei Kento Ryukai, só fiquei com medo de chegar na hora aqui e errar. E mais uma vez aqui ao meu lado, Jamile Oliveira. Muito boa tarde, Jamile. Muito boa tarde, Beto. Boa tarde a todos que nos assistem também. Boa tarde, Luciano. Obrigado. Boa tarde. Professor, antes de a gente falar mais uma vez do campeonato, próximo dia 20 de dezembro será realizado na cidade de Barueri, aqui na região oeste, mais uma edição do UFC. Isso. Grandes nomes, né? E a luta principal é de um praticante de karatê. Isso. Né? Que é o Lyoto Machida, que fará uma luta contra o CB Dollahey. O karatê em si, dentro do UFC, aquela coisa de pegar, de jogar no chão, como é que você vê o karatê dentro do UFC? Não, na verdade o karatê ele funciona mais na parte em pé, né? Alguns professores têm noção, como eu, defesa pessoal, de jiu-jitsu também, a gente acaba passando para os mais graduados, aqueles que se aplicam mais para lutar fora em outros eventos, né? Mas o karatê, como eu falei na entrevista passada, a variação de movimento dele, né? Assim como o Lyoto luta sempre no contra-ataque, né? Sai, bate, isso dá muita vantagem para o lutador de karatê. Teve uma luta polêmica realizada aqui no Brasil também contra o Lyoto e o Phil Davis, né? E o Phil Davis ele questionava exatamente essa postura do karateca, né? Que ele agride e busca o contra-ataque. Ele recua para tentar o contra-ataque e o Phil Davis naquela ocasião foi a decisão pelos juízes. E o Phil Davis destacava exatamente isso, essa questão, de vez em quando ele agredia e saía. Uma própria característica do karatê mesmo, do movimento do karateca, daquela posição, né, de ficar com os pés, do movimento de vai e vem. E o Lyoto foi o que voltou, né, a tradição de trazer o karatê à tona. O karatê andou um pouco apagado depois do jiu-jitsu, do muay thai. O Lyoto foi um cara que deu de novo essa dinâmica, né? Foi ele sim. E tanto como eu disse, né, agora tem, nesse mesmo dia em Barueri, eu vou estar lá assistindo também o evento, né? E espero que nas cadeiras principais, né? Vai também estar lutando o Leandro Buscapé, né? Que está treinando o karatê com a gente lá. Que também é derivado desse movimento de luta em pé, né? Então ele também vai estar lutando, representando, vai estar usando o nosso nome lá também, né? Então ele já buscou o karatê já por esse diferencial, né? Então as pessoas começam a ver as vantagens que o karatê tem dentro do MMA. Então está tendo uma procura maior agora. Porque ficou muito marcado aquela coisa de luta no chão, a ascensão do jiu-jitsu da família Gracie, que introduziu dentro do MMA essa tradição, né, de luta agarrada, de torção, de estrangulamento, de chaves. E aquilo ficou meio que perpetuado até aparecer novamente aí os lutadores em pé. Que eu acho muito mais bonito, a luta fica até mais plástica. Né? O próprio público não gosta da luta no chão. O público ele gosta quando vai para o chão e começa a dar soco. Ele subiu em cima, começou a socar, eles adoram. Agora, se ficar na luta básica ali de chão, de alavanca, de torções, o público começa a vaiar. Ele mesmo não gosta. Aí fica aquela coisa chata. Ele gosta que vá para o chão e tenha soco. Infelizmente, eles gostam que tenha sangue, né? Quanto mais sangue, para dar mais ibope, né? É isso aí. E agora vamos falar propriamente do karatê aqui. Grandes nomes já confirmados. Esse aqui desse golpe plasticamente muito bonito, que é o grande representante, o grande representante nosso aqui do karatê do Kento Ryukai aqui no Brasil. Quais outros nomes dessa arte já estão confirmados nesse campeonato, professor? Dos atletas? Dos atletas. Então, os atletas favoritos, né? O Leandro Muniz, né? Que é o meu atleta, que é o atual campeão mundial. Que é esse da foto, né? Aqui, da foto divulgação. Também tem o Leandro Arjona, de Interlagos. O Johnny Sakuramoto, da Lapa. Né? Então esses são os principais atletas mais cotados a ganhar o evento, na categoria faixas marrom e preta. E ali esse evento
como o senhor falava do que o público gosta de ver, Isso. é um evento basicamente de trocação, né? É de só luta. trocação, só trocação. O próprio slogan, a chamada do campeonato é a luta acaba no nocaute. Isso, Né? com nocaute. Eventualmente tem lutas que acabam por pontuação? Por ponto, tem bastante. Geralmente, assim, muitos na categoria de faixas verde, marrom e preto, são os mais graduados, geralmente tem muito nocaute. A gente dá bastante trabalho para a ambulância lá, tá lá levando e trazendo. O pessoal já um pouco mais preparado, sabe onde encaixa, a força. Isso. O golpe entra. Esse golpe foi fantástico, né? Você falava que foi do campeonato em que do Mundial. ele conquistou. Entrou, derrubou o oponente, né? Então derrubou. Porque esse golpe ele pega na guarda, né? A pessoa quando tá com a guarda em cima, ele vem por cima e pega diretamente no meio da guarda do oponente. E é muito difícil. Então, é muito difícil de defender. De um preparo muito evoluído, né? De saber onde encaixam os golpes também. Então, aí se você reparar no cartaz, o japonês ele abaixou a guarda justamente porque ele achou que seria um chute frontal. E ele veio de cima. Aí ele foi abaixar para defender e acabou o chute vindo por cima, né? E pegou aqui e teve uma lesão. Que é natural dentro desse conceito de luta. Natural. Na verdade, eu tenho inúmeros atletas hoje que geralmente se machucam mais no futebol, em casa, na rua, do que propriamente no karatê. Até em função de todo o preparo, porque também o japonês, a origem do karatê, ele tem também todo um preparo de saber que um golpe pode vir a derrubá-lo, mas ele também tinha a convicção de que se um golpe dele entrasse, também poderia derrubar o atleta, né? Não, sim, é porque na verdade assim, os dois são preparados, né? Então, ao mesmo tempo que um tem a técnica para defesa, o outro também tem a técnica para o ataque e contra-ataque. Então, é quase imprevisível de você, às vezes, ver o que vai entrar do golpe. Porque o karatê ele tem muito golpe que engana. Então, a gente tem um chute que você sai frontal e ele bate circular, que a gente chama de Mayama-Washigiri, né? Então, você vai frontal, a pessoa abaixa a mão e você dá circular. Também tem um chute que você faz que vai bater com a esquerda e bate com a direita. Faz que vai bater com a perna de trás e bate com a perna da frente. Então, isso aí dificulta muito. O maior número de variação dificulta na defesa, né? E é isso aí. E isso é uma coisa muito importante porque isso é praticado dentro de uma luta, né? Não adianta o menino que está começando aí achar, isso aqui eu vou fazer na rua. Não. Você tem que procurar uma academia séria, onde as pessoas pratiquem a arte marcial, porque isso é uma arte marcial, e que chegar nesse nível, né? São faixas marrom e faixa preta, né, professor? Então, assim, para você chegar nesse nível, você tem todo um preparo, não é obrigador, é um lutador. Para chegar nesse nível, tem que ser um lutador, um praticante de karatê que se tornou lutador. Você que está em casa pode participar aqui, como já algumas pessoas fizeram, mandando mensagens aqui, mandando perguntas para o professor Luciano, através dos nossos portais, o jornalismo@tvosasco.com.br e também pelo nosso portal www.tvosasco.com.br. Faça assim como o Cleiton Monteiro, que está nos assistindo, o Cleiton lá do Corinthians. Um grande abraço para você, Cleiton. E também o professor Esquerdinha, ambos confirmados aqui em próximos programas RGO. As mensagens chegaram, a Jamile vai começar a passar aqui para o nosso professor Luciano. Isso, chegaram algumas mensagens. A Cristina Santos, de Presidente Altino, ela começou a lutar agora e ela pede para você dar um conselho para quem está iniciando a luta. Não tem a modalidade? Não, só falou que está iniciando agora. Então, o melhor conselho que a gente dá para quem está iniciando é não tentar ultrapassar limites, né? Para quem é mais graduado, ele sempre fala, né? Você chegou num ponto que você vê que não dá mais, sempre dá um pouquinho mais. Mas para quem está começando, respeitar o limite. Não querer fazer tudo de uma vez, né, professor? E mais importante, né, é o alongamento, antes e depois do treinamento, né? E tá praticando também nos dias que você não está na academia, porque às vezes a pessoa faz 2, 3 vezes por semana, e é sempre bom fazer um alongamento, algum tipo de treinamento feito na academia, né? Também tá praticando em casa também. Isso vai ajudar bastante. Isso acontece muito, professor, do aluno recém-chegado na academia e ele achar que começou no primeiro dia, no segundo dia, ele achar que aquilo ali vai acabar, né? E ele quer fazer tudo, quer aprender tudo ao mesmo tempo? Tem, muitos. É quase que 50%. E aí o papel do professor é fundamental, por isso que a gente fala aqui que procure uma academia séria, né? Não adianta procurar aventureiros. O professor Luciano já está no karatê há quantos anos, professor? 28 anos. Então, assim, tem uma vida dentro do karatê, não é um aventureiro. Infelizmente a gente sabe que em alguns lugares as pessoas tentam se aventurar e isso não tem o mínimo respeito dentro do próprio ambiente de artes marciais. As pessoas, os praticantes de artes marciais, os professores, os graduados, eles se conhecem, né, professor? Com certeza. Esses campeonatos são organizados por pessoas que praticam artes marciais dentro de um limite.
Infelizmente, a gente sabe que existem aventureiros, né? Então, você que está começando agora, como a menina está começando, procure um lugar sério, procure um lugar onde as pessoas irão te orientar para que você pratique a arte marcial de uma maneira muito sadia e não como alguns aventureiros. Outras mensagens chegaram, Jamile? Sim, chegaram outras mensagens. Chegou uma mensagem, Luciano Pontes, do Bela Vista. Ele pergunta o que vale mais, a força ou a técnica? Na verdade, é um conjunto, né? No karatê, por exemplo, esse karatê foi criado para pessoas mais fracas, né? Tanto que na categoria que nós vamos ter lá, então a gente tem as categorias absolutas que um atleta de 60, 70 quilos usa com um atleta de 115, né? Aí vai muito da técnica, né? Vai muito da técnica. Então, na verdade, a gente costuma dizer que são 4 coisas: força, velocidade, técnica e estratégia. Porque se você não tiver uma estratégia para lutar com aquele atleta, você também não consegue ganhar, porque você luta de um jeito, mas para lutar com outro atleta, você tem que mudar às vezes a sua tática ou a sua estratégia para lutar com ele, porque é um cara que chuta alto, ou é um cara que é muito bom de soco, ele é muito bom de chute, então você tem que mudar a sua estratégia. Nessa categoria absoluta, de repente um cara muito mais forte do que um outro adversário também. Isso. A luta mental é muito importante, né? É muito importante. Tanto que o criador do nosso karatê, que foi o Mestre Oyama, falecido em 94, ele foi considerado pelo Guinness Book o homem mais forte do mundo, né? Não de porte físico, né? Ele lutou com touros, ganhou de touros, lutou com urso, matou o touro, né? Um touro que seria sacrificado futuramente, né? E eu já ouvi isso. Não é lenda, não, é verdade. Não, então. Lenda. Tem vídeo, foi feito um desenho japonês dele, ele arrancou o córneo de um touro. Aí ele veio sangrar. E no YouTube você acha esses vídeos aí. E fisicamente não era também uma pessoa... Não, ele era forte por toda a proeza dele. Ele desafiou todos os lutadores do mundo na época, quando ele criou o Karatê na montanha, e ganhou todas. De todas as modalidades que foi desafiado, ele ganhou todas. É isso aí, ó. Você que está em casa também, vai pensando que de repente os baixinhos aí, né? Os baixinhos assim como esse apresentador que fala com você, vai achando que os baixinhos são fraquinhos. Vamos dar continuidade aqui, dar um corte, né? Aproveitando, vamos dar um corte no karatê e vamos para as cortadas do vôlei, né, Jamile? Isso mesmo. Terceiro colocado na fase de classificação do Campeonato Paulista 2014, Murico Osasco enfrenta hoje nas quartas de final o vôlei Concilig Bauru, às 8 horas da noite no ginásio Panela de Pressão em Bauru. Na primeira fase, a equipe osasquense venceu o Bauru por 3-0, jogando no ginásio Professor José Liberati em Osasco, e sem contar com um quarteto formado pelas centrais Thaísa, eleita a melhor central do Mundial disputado na Itália, a Denísia, a líbero Camila Bright e a levantadora Dani Lins. Após a conquista do bronze no Mundial, a seleção brasileira está de volta e as atletas retornam para seus clubes. Desta forma, o técnico Luiz Omar de Moura conta para os playoffs com as 4 jogadoras que disputaram o Mundial. A segunda partida do playoff entre Murico Osasco e Bauru acontece dia 23 de outubro, nesta quinta-feira, às 7h30 da noite, no ginásio Professor José Liberati. Osasco terminou a fase de classificação em terceiro lugar, perdeu o último jogo para o SESI. Se vencesse esse jogo do SESI, poderia até ficar em primeiro, dependendo do número de sets ali. Se vencesse por 3-0, poderia ficar em primeiro, mas fica em terceiro, vai até Bauru jogar no Panela de Pressão. O pessoal fala que o ginásio Panela de Pressão lá em Bauru, na verdade, porque ele é um ginásio baixo, é muito quente e a torcida fica muito próxima, então dá aquela sensação mesmo de caldeirão, né, de panela de pressão. Mas eu tenho certeza que com o reforço das 4 jogadoras, a Denise, a Thaís, a Camila Bright e também a Dani Lins, o Osasco se fortalece muito, vai se juntar aí a Mari e a Cobana também, a Cáceres. Eu acho que o Osasco vem forte nessa fase quartas de final. Na verdade é um campeonato diferente, né? Sobraram agora 6 times, onde classificam-se 3. O SESI já está ali esperando na semifinal. E então desses 3 sai o adversário do SESI. E aí tem um novo sorteio dentro da Federação Paulista de Vôlei para ficar as 4 times que farão a semifinal. Vamos dar continuidade aqui. Chegaram algumas mensagens. O Matheus Augusto de Jardim Roberto diz que está gostando muito do programa, parabeniza o pessoal. Acha a Jamile linda, eu não sei aonde o vídeo faz toda essa enganação. E a Paloma Antunes de Carapicuíba. Beto, manda um beijo para mim. Um grande beijo, Paloma, muito obrigado por prestigiar também o RGO Esporte. Chegaram umas mensagens interessantes sobre o que nós falávamos, né, Jamile? Isso, o Nélio Silva, do Piratininga, ele pergunta, Luciano, sabemos que o Karatê, além do preparo físico, requer o preparo mental também. Como é esse treinamento?
Bom, primeiramente ele está no Piratininga, espero ele também no nosso evento lá no SESI, né? Tá pertinho, dia né? 23. Bom, o preparo mental do karatê ele já começa logo no início da aula, né? Porque a gente, quando inicia a aula, a gente já faz um mokusu, a gente chama de mokusu, que a gente chama de concentração. O que é essa concentração? É você esquecer tudo lá fora, que você tem lá fora, problema sentimental, familiar, financeiro, não importa, né? E focar somente dentro da sua aula, né? E depois, ao final da aula, a gente faz uma outra concentração para voltar, vamos dizer assim, ao mundo real. A voltar aos seus problemas, aos seus compromissos. Porque se o atleta treinar pensando no que ele vai ter que fazer, no que ele fez, no mundo lá fora, o que acontece? Ele acaba desconcentrando.